Eu não tô aparecendo ali não, viu? Boa noite. Vamos entrando para a gente começar a nossa live hoje sobre literacia matemática, um tema muito importante, muito interessante para tratarmos nessa noite, extremamente importante para o aprendizado das crianças. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. Sejam bem-vindos. Obrigada a todos que estão aqui. Deus abençoe vocês, que seja uma noite muito especial. Vamos ter uma conversa muito boa. Saudades de ti, amiga. Vamos entrando, vamos começando. A gente vai esperar só, né, um tempinho. Mas sejam muito bem-vindas. Acho que a maioria vão ser mulheres, os homens também sejam bem-vindos. Esse é um tema muito importante. Na verdade, é um tema que os homens têm mais afeição, se destacam mais nessa temática das questões matemáticas, né? Mais do que as mulheres em alguns aspectos. Mas a gente vai desmistificar algumas coisas aqui hoje. Vamos conversar sobre esse tema que é tão importante, muito, muito importante mesmo, literacia matemática. Não é um termo muito comum de estarmos ouvindo, mas a gente vai entender um pouquinho hoje o que significa literacia matemática. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos e sobre a parte prática. Então, tem algumas coisas aqui preparadas para mostrar para vocês, para a gente
entender um pouquinho como é que funciona, o que é a literacia matemática, né? A gente tem ouvido um pouco nos últimos dias sobre literacia familiar, um programa do Ministério da Educação que foi há pouco tempo, né? O Ministério da Educação colocou esse programa e tem sido um programa muito interessante de literacia familiar, voltada para a questão da leitura para as crianças. E para quem tem acompanhado as produções, aquilo que tem sido feito, vale a pena. É algo muito especial mesmo essa questão da aprendizagem, principalmente no que se refere à questão da leitura e literatura. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a literacia matemática. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem participando desse tempo conosco. Certamente será uma noite muito boa. Nós não vamos nos delongar muito tempo, vai ser uma parte mais conceitual, depois nós vamos para uma parte mais prática, mas esperamos que seja um tempo especial. Então, muito obrigada, Marquinhos, Vivi, Eric, Camila, Pastor, Valquênio, obrigada por estarem participando desse tempo conosco, acredito que vai ser muito especial. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão da literacia matemática. Então, o que é a literacia matemática? Como eu disse, nós vamos tratar dos conceitos, as questões teóricas a respeito da literacia matemática e depois nós vamos abordar algumas ideias práticas a respeito da literacia matemática trabalhadas no material de Matemática 3+, que foi recém-lançado pela Kairos. Então, a Kairos tem trabalhado com a parte de consultoria, né? Nós temos dado algumas dicas, quem tem acompanhado o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, tem visto algumas dicas, vídeos sobre manuseáveis, por exemplo, o ábaco, o xadrez. Nós lançamos um material de linguagem, agora nós lançamos um material de matemática, ambos em educação infantil. Na próxima semana nós vamos ter uma grande novidade, depois também eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, mas uma novidade também, um novo lançamento da Kairos, também para educação infantil. Então a Kairos tem trabalhado tanto nesse apoio às famílias, a escolas também. Nós já temos trabalhado em parceria com algumas escolas, com treinamentos, com materiais também. Isso tem sido uma oportunidade muito especial que Deus tem nos dado de abençoar as escolas cristãs, de abençoar as famílias que têm desejado de fato estudar todos os conteúdos acadêmicos, as áreas do conhecimento em uma perspectiva bíblica, uma perspectiva cristã, né? Numa cosmovisão cristã. Então, nós lançamos esse material de matemática e por isso eu desejei então conversar um pouquinho sobre essa questão da literacia matemática, o que é a literacia matemática, e nós vamos dar exemplos a partir do material. Se você tiver o material, vai ser muito legal para você entender melhor como você aplicar o material. Mas se você não tiver o material, não vai ter problema. Porque você também vai ter a oportunidade de ter várias ideias do que você pode fazer com os seus filhos, com os seus alunos, em sala de aula, por exemplo, ou em casa com as crianças, de maneira que eles possam realmente amar a matemática, desejar aprender a matemática de uma forma muito divertida e de uma forma que glorifique a Deus. Então, nós vamos estar dando alguns exemplos do material de matemática. Foi feito em parceria. A minha amiga Saonara, uma pessoa muito competente, escreveu esse material. Eu trabalhei junto com ela na produção desse material e é algo muito especial mesmo. E que segue numa proposta da educação clássica, que segue numa proposta, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o método de Singapura. Então, eu vou, para quem já está conhecendo um pouquinho mais sobre o método de Singapura, vai conseguir ver algumas dos pilares que eu vou estar falando aqui para vocês. É claro que a gente vai fazer de uma forma bem rápida essa parte conceitual, mas eu quero focar um pouco mais nas dicas, o processo, o que fazer, como fazer com as crianças, como aplicar,
como introduzir essa literacia matemática com as crianças. Mas o fato é, o que é literacia matemática? A gente precisa entender, já que possivelmente muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso, né? Algumas pessoas podem nunca ter ouvido esse termo, é um termo recente, assim, poucas pessoas conhecem, é pouco usual esse tema, então eu vou falar sobre ele. Muito bem-vindos todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Vocês podem colocar as suas dúvidas, vocês podem colocar os seus comentários. Tem uma equipe aqui atrás de mim para me fazer observar as perguntas, as questões de vocês, porque senão também eu desato aqui a falar e esqueço da vida. Então, o que é a literacia matemática exatamente? É a capacidade de identificar, compreender e utilizar noções quantitativas e matemáticas na vida prática. A gente vê que há uma grande dificuldade das crianças, dos adolescentes, de usarem a matemática de maneira prática. Muitas vezes, muitos professores certamente ouviram os seus alunos perguntarem: mas para que eu vou usar isso? Por que eu tenho que aprender isso? Isso é desnecessário. E o ensino da matemática se torna um ensino muito mecânico. É um ensino que realmente não faz sentido para a vida prática. E o que a gente vê são pessoas depois nas suas profissões, na sua vida diária, tendo incríveis dificuldades com coisas cotidianas, com coisas simples da vida. Com uma medida, com uma grandeza, com uma orientação espacial, com operações básicas da matemática. Por quê? Porque elas não tiveram um bom fundamento na matemática. E aí, as pesquisas que são feitas, provavelmente quem é professor já ouviu falar, muitos alunos falarem isso: eu odeio matemática, é a disciplina que você menos gosta, matemática, não gosto de matemática, não aprendo matemática. Tem aluno que tem verdadeiro horror à matemática, por causa das experiências que teve com a disciplina ou às vezes com o professor, enfim. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa literacia, a importância da literacia. Então o que é essa literacia? É você ter essas noções quantitativas, é você compreender e você utilizar essa matemática na vida prática, na vida do dia a dia. As crianças precisam ser alfabetizadas na linguagem matemática. É como se fosse uma linguagem estrangeira para elas. A matemática é uma linguagem e, como uma linguagem, precisa de uma alfabetização. Você precisa aprender aquela linguagem. E é muito importante que isso seja feito da maneira correta. Porque se não for feito da maneira adequada, o que vai acontecer é que vai gerar problemas das crianças com a matemática, como alguns de vocês, possivelmente os que estão aqui, podem relatar, né? Eu detesto matemática. Eu já ouvi muitos professores falarem de fundamental, professores de educação infantil: eu não gosto de matemática, não sei nada de matemática. Mas é essencial que saibamos isso. E muitos pais também, de educação domiciliar, pais que se dedicam a ajudar mesmo os seus filhos, também dizem: na hora que chegar na parte de matemática vai ser um terror para mim, eu não sei nada disso e vai ser muito complicado. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então essa literacia matemática envolve o aprendizado tanto dos procedimentos quanto das razões pelas quais eles funcionam. O livro A Mente Bem Treinada é um dos livros que eu utilizei como referencial de estudo para conversarmos aqui hoje. Trata muito bem dessa necessidade de se apresentar a matemática não apenas os seus procedimentos e não apenas os seus conceitos, porque se houver uma desassociação do conceito e do procedimento, realmente não vai haver uma compreensão da matemática. Então, os alunos precisam, as crianças precisam estudar a matemática e entender o conceito, o que e o porquê e a razão e o como eu utilizo aquele conceito. E como isso vai ser feito na minha vida cotidiana. A gente vai conversar bastante sobre isso quando estivermos falando de dicas de como isso pode ser feito no dia a dia para as crianças. Então, os pais, os professores, os adultos, de maneira geral, precisarão vencer suas barreiras com a matemática. E muitos acabarão aprendendo junto com as crianças, junto com os filhos. Às vezes a gente diz: eu não tenho paciência para isso. Mas é importante
É importante você vencer as suas próprias barreiras, para que você possa ajudar e muitas vezes você vai aprender junto. Uma coisa muito importante é que os professores precisarão estudar bastante a matemática. Uma grande defasagem que as crianças têm no seu currículo é no campo da matemática, porque muitas vezes tem professores que tratam isso de uma forma muito abstrata. E nós vamos ver que é extremamente importante, existe um processo para o ensino da matemática e que a gente precisa começar pelo que é concreto, depois a gente passa pelo meio termo, o intermediário entre o que é concreto e o que é abstrato, que seria o pictórico. Esse processo é defendido por um dos teóricos do método Singapura, que você vai trabalhar a matemática com o concreto, depois o pictórico, que está ligado às representações, às imagens, e depois você vai para o abstrato, que é a linguagem matemática propriamente dita. Mas a gente vai falar já já sobre isso. Então, os professores precisam tomar domínio dessa área da disciplina, precisam vencer as suas dificuldades e precisam tomar domínio da matemática para que possam ensinar com maestria aos seus alunos, porque a matemática é fundamento para várias outras disciplinas e é extremamente importante para o cotidiano, né? Para o nosso dia a dia, não é verdade? Então vamos lá. Enquanto cristãos, como eu disse para vocês, a Kairos se propõe a trabalhar todas as áreas do conhecimento numa perspectiva cristã. Então, enquanto cristãos, nós precisamos ir no profundo dos pensamentos. Então, nós precisamos estudar sobre a filosofia que está por trás de todas as coisas. Todas as áreas do conhecimento, tudo que é estudado no mundo, existe uma filosofia por trás daquilo. E nós, enquanto cristãos, precisamos buscar qual a filosofia, quais os fundamentos da matemática, por exemplo, quais os fundamentos de todas as outras disciplinas, o porquê de algo estar sendo feito do jeito que é feito. Principalmente quem é professor, trabalha muito com as correntes pedagógicas, por exemplo. É extremamente indispensável que você saiba qual a filosofia que está por trás daquela corrente pedagógica. Existe uma metodologia e existe um currículo que estão apoiados em uma filosofia. Então, por que aquele currículo? Por que aquele método? Por que eu vou utilizar? Por que eu vou ensinar a matemática, por exemplo, utilizando calculadora? Será que eu devo utilizar a calculadora para a matemática? Será que as crianças devem ser, desde cedo, deve ser oferecida a elas calculadora? Então, qual a filosofia que está por trás desse ensino moderno, dessa educação moderna que incentiva o uso de calculadora desde cedo? Será que as crianças realmente não precisam mais memorizar a tabuada? Elas não precisam conhecer os fatos básicos da matemática? Então, qual a filosofia que está por trás disso? Obviamente, nós não vamos ter tempo de conversar sobre isso nessa noite. Isso daria um bocado de hora de tempo para conversarmos, mas eu quero reforçar isso. Nós precisamos nos ater à filosofia. E só para que vocês tenham ciência do que nós vamos conversar, hoje existem duas perspectivas para o ensino da matemática. A perspectiva clássica, que é uma perspectiva voltada mais para os fundamentos cristãos, o fundamento da educação clássica cristã, e a perspectiva progressista, que é baseada nessa educação moderna que nós conhecemos e como ela é aplicada hoje no mundo, no Brasil em especial, porque em alguns outros lugares, em alguns outros países do mundo, a gente vê até uma disputa entre as perspectivas. No Brasil não é muito caso. A gente vê uma hegemonia da perspectiva progressista para o ensino da matemática e não é o nosso foco. O que nós vamos estudar essa perspectiva clássica da matemática, ok? Então, nós nos ateremos a esse ensino da matemática nessa perspectiva clássica. Antes de eu ir, então, para os aspectos mais práticos da literacia matemática, de como proceder, então, para que você crie uma cultura de
literacia matemática na sua casa, para que vocês falem a linguagem matemática no dia a dia, para que a matemática seja ensinada de uma forma divertida na sua família, de uma forma divertida na sua sala de aula, por exemplo, com seus alunos, eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Prestem atenção. Nós colocamos no nosso Instagram que as pessoas estariam participando, as pessoas que estivessem participando da live receberiam o nosso card de soma. É um card muito legal que nós fizemos. Esse card está na nossa plataforma. Se você não conhece ainda a nossa plataforma, não perca tempo, conheça. Você pode se inscrever na plataforma e você vai ter acesso a algumas partes gerais da plataforma. Ou você pode adquirir a parte exclusiva da nossa plataforma e lá você vai ter uma série de conteúdos muito bons mesmo, de fundamentos das disciplinas, de vídeos práticos, de como aplicar as disciplinas, vários cards, jogos muito interessantes que nós temos feito e temos colocado lá na nossa plataforma. Então você pode entrar na nossa plataforma e conhecer um pouco mais sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Um dos nossos cards é o card de tabuada, de soma, e ali tem todas a tabuada de adição para as crianças treinarem. É um card muito bonito, muito bem feito. Então, qual vai ser a regra para você ganhar esse card? Você vai fazer o seguinte: primeiro você tem que estar assistindo a live. Aí você vai fazer um print da nossa live e vai enviar no nosso direct. Quando você enviar o print de você assistindo a nossa live no nosso direct, nós vamos enviar para você, então, esses cards da tabuada de soma, de adição, tá bom? Então, não deixem de participar. Uma coisa muito interessante que eu falei para vocês, o nosso material de matemática 3+, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele vai estar sendo disponibilizado na nossa plataforma. De que maneira? Quem quiser adquirir o nosso material, por exemplo, nós estamos já vendendo. Você pode acessar na bio do nosso Instagram, você pode ter acesso a esse material. Ele está sendo vendido, um material riquíssimo, mais de 200 páginas, muito bem feito, muito bonito o material. E dentro dessa perspectiva da matemática clássica, então você pode comprar o nosso material completo. Mas se você acessar, se você adquirir a nossa plataforma, o que vai acontecer? Nós dividimos esse material em porções e vamos estar disponibilizando pequenas porções por mês, sendo que no final do ano nós vamos ter todo o material já vai ter sido publicado lá na plataforma. É claro que não vai ficar todo o material lá, publicamos um mês, aí quando formos publicar novamente, nós vamos tirar aquela porção do ar e aí colocamos a nova porção. Então você vai, no final de um ano, se você estiver na nossa plataforma, você vai ter tido acesso a todo esse material. Então você não vai precisar, de repente, comprar o material completo. Mas se você está apressadinho, não, eu quero comprar o material, eu preciso aplicar com meu filho, então você já tem como adquirir esse material completo em PDF, tá joia? Você compra e você já pode imprimir esse material na sua casa, ou pode mandar numa gráfica, imprimir, e você vai ter todo esse material muito especial para aplicar com os seus filhos, com as suas crianças, tá bom? Então vamos continuar. Como fazer a literacia matemática na educação infantil? A gente vai trabalhar aqui, em especial, esse público da educação infantil. Nós resolvemos começar, obviamente, com a educação infantil, depois nós podemos fazer outras lives, é a nossa pretensão, fazer outras lives com outras idades, né, outros níveis. Então, depois faremos um pouquinho mais para crianças de 7 a 10 anos. Mas o que você vai ouvir aqui hoje, mesmo que o seu filho tenha um pouquinho mais, já tenha passado dessa idade da educação infantil, eu acho que é muito importante, por causa das dicas que serão dadas que não estão relacionadas apenas à educação infantil. Então, você pode ser muito beneficiado com seu filho se você pegar algumas dessas dicas e aplicar mesmo com adolescentes. Então, algumas dessas dicas são muito legais para aplicar com os adolescentes, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, esse material, eu estou vendo uma pergunta aqui.
Nós estabelecemos esse material a partir dos 3 anos de idade. Por que 3 anos? Os conceitos que são estudados aqui nesse material, os conceitos já podem ser estudados com as crianças a partir dos 2 anos de forma bem prática, bem concreta. A partir dos 3 anos, você vai continuar ainda trabalhando com a parte concreta, mas algumas crianças, pelo seu desenvolvimento, pela sua maturidade, pelo desenvolvimento cognitivo da criança, ela já tem condições, ela já já desenvolveu algumas habilidades que que fazem dela alguém que pode utilizar já esse material. Então, você já pode usar esse material com seu filho a partir dos 3 anos de idade. Eu vou explicar que, na verdade, muito do que está aqui está bem explicadinho para a utilização dos pais, para os pais saberem o que fazer, os professores saberem como proceder, por exemplo. Esse material aqui, em especial, foi feito para aplicação pelos pais em casa. Tem uma outra coisa muito especial que a gente está fazendo, que é um currículo completo da educação infantil, dos 2 aos 6 anos. Então, a gente está fazendo todo esse currículo completo, já temos parceria com escolas, inclusive, para ser utilizado esse material. Então, esse material foi feito em especial para os pais trabalharem com as crianças em casa, certo? Então, olha só. A partir dos 3 anos já é possível ser utilizado. Tem, por exemplo, algumas atividades que tem criança que só vai conseguir fazer com 4 anos. Tem criança que vai se desenvolver melhor com 5 anos. Por exemplo, tem a atividade de caligrafia para criança. Já fazer os números, né? Começar com o treino da caligrafia dos números. Então, pode ser que, eu comprei para o meu filho de 3 anos, mas eu vou deixar aqui guardadinho. Ele vai utilizar algumas outras coisas com 3 anos, quando tiver com 4 vai utilizar outras e assim sucessivamente. É muito do desenvolvimento da criança. Por isso que a gente colocou a partir dos 3 anos, porque tem pai que já utiliza esse material com os filhos numa boa, sem maiores dificuldades. Isso vai depender muito da maturidade e da individualidade da criança, que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês na questão da literacia matemática. Os pais, os professores precisam levar isso em consideração. A maturidade das crianças para aprenderem determinadas coisas. Eu não posso ultrapassar a hierarquia do ensino das coisas. É por isso que, por exemplo, o método Singapura, o método da educação clássica mesmo, nós vamos ver vários materiais, vários autores defendendo o ensino em espiral. O que é esse ensino em espiral? Você vai ensinar uma porção para a criança, e é assim que nós estamos construindo o nosso currículo, por exemplo, de toda a educação infantil. Você vai ensinar uma porção para as crianças no nível 2 anos. Depois, você vai voltar àquela porção, mas você vai aprofundar aquele conhecimento e você vai passar por aquilo. Tem coisas que você vai passar mais rápido, porque vai ser uma revisão, o conceito já foi entendido, você já trabalhou de forma concreta, muito bem trabalhado com as crianças. E aí, você vai aprofundando os conhecimentos, o entendimento das crianças sobre aquele assunto. Então, por exemplo, em medidas e grandezas, você vai trabalhar com a criança com 2 anos, ela vai ter algumas compreensões de medidas e grandezas. Depois, com 3, você vai aprofundar, com 4, com 5, ela já tem condições de entender algumas unidades de medida, por exemplo. Ela já consegue compreender algumas unidades de medida, mesmo que não saiba, de repente, os nomes, mesmo que não saiba aplicar necessariamente, mas ela vai conseguir compreender e diferenciar aquelas unidades de medida. Então, isso é muito importante, esse desenvolvimento em espiral das crianças. E é por isso que nós precisamos ter tanta atenção para a maturidade, para a individualidade das crianças, ok? Mas nesse ponto, não subestime as crianças. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto, muitos materiais. Eu trabalhei em educação, na verdade eu trabalho com educação já há 16 anos, se for contar com escola, Mas eu comecei a trabalhar dando aula particular com 14 anos, então já faz 22 anos, revelando a idade.
Então, o que acontece? Ao longo de todo esse tempo, eu já vi muitos materiais, materiais de editoras, livros que são muito fracos, que subestimam a inteligência das crianças. E isso é uma coisa muito séria, porque Deus fez as crianças inteligentes, capazes de aprender muito mais do que nós imaginamos. E nós subestimamos e retardamos o aprendizado das crianças como se elas fossem incapazes de aprender. E isso não é verdadeiro. As crianças são muito capazes de aprender, desde que isso seja feito de uma forma processual. Desde que, obviamente, você vá avançando aos poucos, você vai ensinando o que é mais fácil e depois você vai aumentando o nível de dificuldade, de complexidade, e as crianças vão ter condições de aprender coisas que você vai ficar impressionado com a capacidade dela. Então, isso é muito importante. Não subestime o entendimento, a capacidade que as crianças têm para aprender. E os pais precisam ficar muito atentos a isso, muito atentos mesmo. É mais difícil para um professor em sala de aula estar privilegiando cada aluno na sua individualidade. De fato, isso é difícil, principalmente se tiver muitas crianças em sala de aula. É possível fazer em certa medida é possível você acompanhar um pouco da individualidade das crianças, mas isso, claro que não é possível fazer, não é tão possível fazer quanto os pais fazem, com a mesma facilidade, né, que os pais fazem nas suas casas, com uma criança, ou com 3 crianças, ou mesmo com 5 crianças, mas o pai tem essa essa relação de afetividade, de conhecer com muito mais profundidade os seus filhos, né? Então isso realmente acontece com muito mais facilidade do que numa sala de aula com 20, com 15, com 30 alunos, aí o negócio vai ficando cada vez mais difícil, né? Em relação ao ensino da matemática, é muito importante respeitar a hierarquia da matemática, ir ensinando as coisas conforme a possibilidade de que um assunto vai chamar outro assunto, então eu preciso de um conhecimento prévio para que eu adquira outro conhecimento. Então isso é muito importante, ser respeitada essa hierarquia da matemática. Então eu não posso, por exemplo, colocar uma criança para aprender divisão se ela não sabe multiplicação. Eu não posso colocá-la para aprender subtração se ela não sabe adição, por exemplo, né? Então isso é muito importante, respeitar essa hierarquia. Existe um processo, vocês vão ver no nosso material, por exemplo, que ele respeita esse processo. O conteúdo ele vai crescendo em complexidade conforme a criança já vai passando por aqueles outros assuntos. É claro que tem coisas que dá para você ensinar simultaneamente, com certeza, mas tem outras coisas que você precisa de um conhecimento prévio para depois a criança chegar naquele conteúdo, naquele aprendizado, ok? É preciso respeitar as etapas que precedem a aquisição do conhecimento sobre o sistema de numeração decimal. Tem pais, tem professores que estão numa ânsia tão grande de ver as crianças aprendendo os números, sabendo contar até 100, e o meu filho já sabe contar, e aquela disputa maravilhosa entre os pais. O meu filho já conta até 30, o meu filho já conta até 50, e o meu filho já faz conta de divisão, cálculo mental, com 3 anos de idade. Brincadeira. Mas é muito importante que algumas coisas sejam ensinadas para as crianças antes, para que elas possam chegar a esse conhecimento do sistema de numeração decimal. Porque se ficarem lacunas nesse aprendizado antes, elas vão ter muita dificuldade para compreender o nosso sistema de numeração decimal. E por sua vez, se elas se elas tiverem essa compreensão do sistema de numeração decimal, se elas entenderem como funciona, não é só entender que são os algarismos de 0 a 10 e pronto. Não! Se uma criança aprende como funciona o nosso sistema de numeração decimal,
ela vai saber contar tudo, ela vai ter facilidade para fazer as operações. Então isso é muito importante, essas etapas precisam ser respeitadas. O registro das quantidades vai ser uma das últimas etapas a serem feitas pelas crianças. Então a gente quer começar, né? A gente quer ver tanta criança ali produzindo, escrevendo e tendo apostilas e mais apostilas que a criança escreveu. E nós queimamos etapas, que são etapas importantes. Como eu falei, nós precisamos trabalhar muito com o que é concreto, para que depois a criança chegue na linguagem matemática abstrata e para que ela registre o que é abstrato, ok? Saudade de você também, Vanilda. Obrigada, gente, por estarem participando. É uma coisa importante, chegou um recado aqui importante para mim, para eu dar para vocês. Nós temos a amostra grátis do material de matemática na nossa plataforma. Então você pode se inscrever, na verdade tem de matemática, tem de linguagem, tem dos nossos cadernos de caligrafia. Então você se inscreve na nossa plataforma e você tem lá acesso a vários materiais, vários dos nossos materiais, para você baixar a amostra gratuita, tá bom? E se você quiser participar da nossa plataforma, aí você vai ter bastante conteúdo, nós gravamos muitos vídeos, tem muito material bom de verdade lá. Você pode adquirir o nosso Clube Kairos, que é a nossa plataforma, tá bom? Você pode ver essas informações no link da bio do nosso Instagram, tá bom? Então vamos voltar aqui mais algumas dicas importantes que precisam ser feitas para esse desenvolvimento da literacia matemática. A construção do conceito de número, lembra que eu disse que nós não podemos queimar etapas, então essa construção do conceito de números, ela vai passar pelo desenvolvimento das habilidades de correspondência, classificação, comparação, ordenação e padronização. Preste atenção nessas habilidades que são tão importantes. A criança precisa adquirir essas habilidades e ela pode adquirir isso de uma forma concreta, de uma forma através de atividades muito divertidas, através do seu dia a dia, observando as coisas na sua própria casa, por exemplo, de uma maneira muito simples. Então são 5 habilidades que precisam ser desenvolvidas antes das crianças desenvolverem essa habilidade com o sistema de numeração decimal, com a escrita dos números, por exemplo, com a contagem em si, propriamente dita. Então, eu vou repetir. A correspondência, a classificação, a comparação, ordenação e padronização. Depois eu vou mostrar para vocês algumas atividades que foram escritas aqui, algumas dicas para tratar essas habilidades com as crianças. Uma outra coisa importante é que ela precisa reconhecer e usar as formas básicas e os conceitos espaciais. Então, desde cedo, essa questão da orientação espacial, essa questão das formas geométricas, por exemplo, isso é muito simples, né? Existem muitos joguinhos. E quando eu digo joguinhos, eu não estou falando de jogos de tela, não estou falando de celular, não estou falando de joguinhos de computador. E nesse aspecto, eu preciso fazer uma defesa muito importante. Não utilize isso com seus filhos. Existe uma filosofia por trás disso, nós não vamos ter tempo de conversar sobre. Quem sabe depois eu posso fazer uma live só sobre esse aspecto filosófico dos fundamentos da matemática, essa matemática numa perspectiva moderna, progressista, mas é importante que as crianças não lidem, não tenham acesso com esses jogos que parece que elas estão aprendendo, mas isso não é de todo verdadeiro. O processo de aprendizagem das crianças manuseando coisas é muito mais eficiente. Então, e eu sei que é trabalhoso, eu sei que requer tempo, mas isso é importante para as crianças. Então, existem aqueles joguinhos de MDF, né? Muitos de madeira que é feito com as crianças, de encaixar peças. E isso é muito importante também para desenvolver habilidades motoras. E depois a gente vai ter um tempo para conversar sobre isso também, esse desenvolvimento motor das crianças.
Mas é muito importante, isso pode ser feito de uma forma muito simples, em casa. Em casa, todos nós temos os nossos potes, as mães que usam Tupperware, por exemplo, pode usar lá mostrando o que é um círculo, mostrando o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um triângulo para as crianças, usando os potes de casa ou usando outros recursos que tenha na sua própria casa, para você mostrar para a criança, para desenvolver na criança esse conhecimento sobre as formas geométricas, por exemplo, sobre os conceitos espaciais. Então você pode fazer alguns jogos em casa para que a criança se oriente espacialmente. Essa questão da lateralidade, da reversibilidade na criança é muito importante. Jogos matemáticos podem fazer isso com muita maestria. Outro fator muito importante que está ligado a essa perspectiva da matemática numa cosmovisão clássica é o trabalho com memorização. Eu sei que muitos de nós, por exemplo, nos nossos cursos, na universidade, na academia, muitos de nós ouvimos de especialistas que as crianças não devem mais memorizar, que memorização é uma coisa tola, é uma coisa ultrapassada, que não faz mais o menor sentido. Queridos, isso é uma falácia, isso é uma mentira. E mentira é uma mentira antibíblica, inclusive. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos o tempo inteiro a memorização sendo incentivada na Bíblia. Na verdade, não é apenas um incentivo. Em alguns textos bíblicos, nós vamos ver uma ordenança. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como eu escondo a palavra no coração? Através da memorização. Eu estou vendo 2 comentários aqui interessantes. Essa aplicação da matemática ao cotidiano com certeza desperta um maior interesse nas crianças. É verdade, Ângela. Ângela foi minha aluna na primeira série, foi a primeira turma que eu assumi dando aula no Imago Dei, e Ângela foi minha aluna, uma aluna muito especial. Um beijo, Ângela, amo você. Viviane também está falando que João se diverte procurando as formas em objetos, móveis, qualquer coisa, é verdade. É bem verdade isso, Vivi. E uma coisa interessante, por exemplo, para fazer com as crianças é que você pode tirar, já dando uma dica prática, você pode tirar todas as tampas dos potes em casa e pode pedir para que eles coloquem as tampas nos potes e dizendo qual é a forma geométrica daquela tampa. Isso vai ser importante também para coordenação, para desenvolver uma série de habilidades motoras com a criança e também pode te ajudar, Em casa já pode ir fazendo alguns afazeres domésticos ajudando a mamãe. Eu dava aula com o Abaco que tá aí atrás, Ângela? Bem novinha, Ângela, eu dando aula de matemática faz um bocado de tempo. Enfim, então, esse trabalho com a memorização é extremamente importante. Eu lembro que os meus pais trabalhavam muito essa questão da memorização comigo e todos os dias minha mãe trabalhava caligrafia, então ela ia lá, eu tinha vários e vários cadernos de caligrafia que eu fazia, treinava bastante. Uma outra live a gente vai falar sobre caligrafia também. Mas o meu pai, ele trabalhava muito com esse tomar a tabuada. Então, eu tinha que estar com a tabuada na ponta da língua e como isso foi importante para o meu desenvolvimento na educação básica a respeito da matemática. E eu me desenvolvi muito bem em matemática durante toda a minha fase escolar. Isso foi muito importante para mim. Então, essa questão da memorização é bíblico. Não só memorizar a palavra de Deus, mas memorizar também a tabuada, por exemplo. Quantos conceitos nós precisamos memorizar dentro da gramática de cada disciplina? Todas as disciplinas têm a sua gramática. Isso é bem explicado, É um dos pilares da educação clássica. Então, existem vários pontos de várias disciplinas que nós precisamos guardar na memória e as crianças estão prontas para isso.
vocês, quem tem criança em casa, né? Quem é mamãe, papai, já deve ter passado por essa situação de ver seus filhos memorizando coisas que você sequer esperava que ele fosse memorizar. E quanto mais incentivado, mais aquilo vai ser guardado na memória. Pode ser que ele nem entenda necessariamente todas as coisas. Hoje, com 3 anos, com 4 anos, por exemplo, memorizou os 10 mandamentos. É claro que uma criança de 3 anos não compreende o conceito que está nos 10 mandamentos. Tem gente com 30 que não compreende, né? Deveria compreender já, na verdade. Mas assim, se ela for incentivada a memorizar, aquilo vai ficar guardado na memória e vai chegar um momento que vai fazer sentido. O que foi memorizado vai vir à tona e vai fazer sentido. Então, é importante incentivar as crianças a memorizarem. Voltem a esse trabalho de memorização com seus filhos na matemática. Isso é muito importante mesmo. Então, vamos lá. Lembrando das regras para ganhar os cards de soma. Você que estiver assistindo a nossa live, faz um print e envia no direct, tá bom? Que aí a gente vai mandar para você os cards da tabuada de soma. Muito legal, que você vai poder usar com os seus filhos, com os seus alunos, muito legal mesmo. Muito bem, então, matemática, Ângela falando 2005. Professora Letícia ensinou a minha turma morfologia, classes de palavras usando uma casa como metáfora. 15 anos depois ainda lembro. Muito linda, é verdade, Ângela, eu me lembro perfeitamente disso. Perfeitamente, inesquecível. Então vamos lá. Nós precisamos levar as crianças nessa compreensão de comparar quantidades, classificar, ordenar coleções de objetos, são fundamentais para que ela venha construir o conceito de número. Então, como eu falei para vocês, o primeiro pilar do método Singapura, se você quiser compreender um pouquinho mais sobre o método Singapura, o Sérgio Morcelli tem um canal no YouTube e tem várias explicações, vários vídeos muito bons sobre esse método Singapura. Inclusive, ele tem um curso sobre o método Singapura na utilização da matemática, muito joia mesmo. Então, se você quiser ir atrás, quiser compreender melhor, é uma excelente indicação, tá bom? Então, o primeiro pilar é você trabalhar com o que é concreto. O que seria o concreto? Seriam os objetos da vida real, do cotidiano. E isso vai ajudar a conquistar a atenção da criança para o aprendizado. Então, você vai trabalhar, você vai desenvolver na criança esse trabalho com o que é real, por exemplo, quando você estiver colocando a mesa do jantar. Então, quantos talheres tem na mesa do jantar? Vamos contar? Vamos diferenciar o garfo da colher, da faca? Então, a criança já vai aprendendo a fazer essa classificação, a fazer comparações, a observar aquilo que é diferente, a ver quantidades, a contar números. Isso é muito importante mesmo. Patrícia está dizendo que também lembra, né, Paty? A gente trabalhou bastante juntas, isso foi muito especial mesmo. Depois, você vai para o que é pictórico. Então, você vai pegar, uma transição. Você vai pegar o que é concreto e você vai representar aquilo através de manuseáveis, através de figuras, por exemplo. Então, quando você utiliza o ábaco, quando você utiliza o material dourado, você está fazendo essa transição do que é concreto para o que é abstrato, para que a criança chegue no abstrato e consiga entender os símbolos da linguagem matemática propriamente dita, ok? Então, isso é muito importante. Essa transição que é feita entre o concreto e o abstrato, então o pictórico no meio. É muito interessante, no nosso canal nós fizemos um vídeo sobre a utilização do ábaco. Tem muita gente que tem dificuldade. Como que eu utilizo o ábaco? E tem sido muito visualizado, muito bem quisto esse vídeo, tá bem explicadinho, você pode ir lá para compreender melhor essa utilização do ábaco, tá bom? Então, como você vai fazer isso? Através da aprendizagem informal e atividades divertidas, experiências diárias, através de jogos. Então você pode, brincadeiras, jogos, esconde-esconde, amarelinha, uma maneira interessante, né, da criança contar, esconde-esconde. Pode ser que ela pule, mas aí depois você pode ajudá-la
Você pode contar de forma crescente, de forma decrescente. A própria amarelinha, fazendo números no chão. Você pode usar o tangram, o Uno, com crianças mais velhas. Pode fazer uma adaptação do Uno. Você pode fazer jogos com formas geométricas, desafios. Então, essas atividades cotidianas, arrumar a mesa, guardar os brinquedos, ajudar as crianças nesse desenvolvimento, nas compras, compra no supermercado, você vai mostrando para as crianças, vamos pegar 2 tomates. E aí essas coisas do cotidiano que você faz com as crianças, que vai desenvolvendo essa literacia matemática. Estão me mostrando aqui para eu dizer para vocês, mostra de novo, para eu dizer para vocês o nosso canal. Nosso canal é youtube.com/Cairóis Educacional, tá bom? Então, se você quiser nos encontrar lá, o youtube.com/Cairóis Educacional, ok? Tá bom? E no nosso Instagram também vocês podem nos seguir, a gente tem muitas dicas legais lá. Então, fazer esse uso de manuseáveis para a criança possa ver, tocar, mover. Trabalhar muito com a oralidade intencionalmente. Um dos outros pilares do método Singapura é esse trabalho com a oralidade e da educação clássica também. No nosso material, nós privilegiamos muito sobre essa questão da oralidade. Então, vocês vão ver que em todas as atividades, por exemplo, antes de começar uma atividade, antes de começar um conceito matemático, nós temos, por exemplo, uma historinha. Então, aqui tem, por exemplo, os números e a contagem. Então, a origem dos números. Tem a historinha sobre a origem dos números. Isso aqui é para a criança ler? Não. Isso aqui é para que o pai conte para a criança. O pai vai ler antes. Obrigada, irmã Célia. O pai vai ler antes, vai já, se apropriar disso, estudar sobre isso antes de estudar com as crianças, e depois você vai contar de uma maneira divertida, você vai ler para a criança. Essa questão da oralidade é muito importante porque é a educação da atenção das crianças. Hoje a gente tem um problema muito sério com as crianças nessa questão da atenção. As crianças têm dificuldade de se concentrar, têm dificuldade de focar a atenção em alguma coisa. Então, esse trabalho da oralidade é muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, a gente sempre começa com uma historinha. Várias outras atividades, por exemplo, a gente conta uma história bíblica também. O nosso material tem várias historinhas bíblicas muito legais que vocês poderão apreciar. Por exemplo, esse daqui de geometria, ó. Formas geométricas na criação. Então começa falando que o mundo era sem forma e vazio, mas que Deus resolveu criar todas as coisas e que ele pôs formas na criação e vai trabalhar com as várias formas. Aí, olha, tem o versículo: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e a criança pode memorizar esse versículo. Depois a palavra-chave, forma. O que é forma? E o pai vai entender o que significa forma e vai explicar para a criança, claro, de uma maneira que a criança saiba, que a criança entenda, compreenda de uma maneira concreta. E aí depois, uma verdade bíblica. Aí nós temos várias sugestões. Por exemplo, olha aqui, na literacia matemática, essa sugestão de atividade prática. Ao ar livre, incentive a criança a olhar para as nuvens e imaginar formas, animais, objetos. Muito legal, não é? Quantas vezes a gente já fez isso? Olhou para as nuvens e viu várias formas lá nas nuvens. É muito legal de fazer isso com as crianças. Outra dica: leve-a à praia, ao parque, a um bosque e ajude-a a observar atentamente as criativas formas com as quais Deus criou a terra e tudo o que nela há. Conduza-a em adoração diante de Deus por sua criação. Olha que especial! Você vai ensinar a criança as formas, mas você vai dizer para a criança: ai, olha que forma linda, que árvore linda, que sol lindo, como Deus criou todas as coisas de forma criativa. Ele é um Deus criativo e Ele nos deu essa criatividade. E depois tem as atividades práticas também, para que a criança vá fazendo. Por exemplo, olha aqui, de identificar cada uma dessas formas na criação com cada uma das formas.
que nós temos aqui do lado. Então, são muitas atividades legais que você pode fazer com a criança. Você vai começar com o que é concreto. Então, você pega na sua casa, eu tenho uma bola, então eu vou mostrar para o meu filho, isso aqui é uma bola, qual a forma da bola? E aí você vai dizendo essas formas e você vai fazendo isso de maneira prática e depois você pode fazer as atividades escritas com as crianças, certo? Um ensino sistemático, com a repetição. Repetição é essencial na matemática. Trabalhar bastante o raciocínio lógico matemático. E você pode fazer o uso de muitos livros para isso. Eu trouxe aqui alguns livros interessantes que você pode utilizar. A gente pode colocar essas dicas lá no nosso Instagram. Mas são livros infantis que você vai trabalhar com a criança, e aí nesses livros já vai falar das formas, vai falar das cores, vai falar dos números, e de uma forma divertida você vai conversando com as crianças. Tem também livros para maiores. Eu me lembro que eu tive acesso a esse livro quando eu tinha 11 anos. E eu comecei a ler esse livro, eu achei o máximo, eu me encantei com esse livro, O Homem que Calculava, achei muito legal, aprendi muitas coisas da matemática com esse livro. Então, tem várias sugestões que vocês podem fazer. Trabalhe bastante incentive bastante esses impulsos criativos das crianças que estão relacionados à questão das habilidades, tá joia? Então, olha só, nós estamos caminhando para o fim da nossa live. Foi realmente uma parte mais introdutória. A gente conversou assim mais rápido sobre essa questão teórica e um pouco algumas dicas especiais. Essa live vai estar disponível no Instagram e no YouTube, tá bom? Então depois você pode entrar no nosso canal no YouTube e no próprio Instagram você pode assistir essa live, tá bom? Então, eu quero terminar só mostrando mais algumas coisinhas desse material muito bonito, muito especial. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ele realmente é um material muito especial. Por exemplo, esse daqui, ó, para trabalhar grandezas e medidas, maior e menor. Eu tô vendo, alguém perguntou como posso adquirir livros. Veja só. Pronto, faça o seguinte, manda uma mensagem pra gente e a gente manda o link desses livros aqui pra vocês, tá bom? Que aí tem várias sugestões de livros, eu não vou ter tempo para apresentar todos, mas vocês podem mandar e a gente manda os links de vários livros legais que vocês podem adquirir para trabalhar com as crianças, tá bom? Então, olha só, esse daqui sobre grandezas e medidas. Para trabalhar maior e menor, foi escolhida a história do rei Davi. Então, tem toda a história aqui, vai falar de Davi, que era pequeno, que era o menor de todos, e depois vai falar sobre Golias. E aí tem aqui o versículo bíblico, as palavras maior e menor, você vai explicar para a criança o que é maior, o que é menor, a verdade bíblica sobre o assunto. Tem um refletindo sobre o tema muito legal, uma curiosidade. Você sabia que a formiga é capaz de carregar um peso aproximadamente 30 vezes maior do que o peso dela? E aí isso vai ser dito para a criança, explicado. Tem várias sugestões. Por exemplo, leve a criança ao quintal, a um parque ou pracinha e observem juntos a formiga carregando uma folha e reflita sobre a verdade que foi tratada. Enfim, então tem muitas coisas legais. Depois tem as atividades aqui que são feitas para que as crianças possam reconhecer maior e menor na atividade, depois de ter sido trabalhada toda a parte concreta, a parte da oralidade com as crianças, tá joia? Então, só para lembrar vocês podem ter acesso a esse material na nossa plataforma. Nós vamos ter uma live nos próximos dias, nós vamos anunciar, fica de olho, com outras dicas, outros assuntos. Na próxima semana nós temos um lançamento de um material muito especial, acho que os pais vão gostar bastante. Na live que nós vamos fazer, nós vamos ter o lançamento desse material, acho que os pais vão gostar bastante disso, então acompanhe aqui conosco. Essa live vai estar no Instagram e no canal do YouTube, tá bom? Então vocês podem se inscrever lá, podem nos conhecer. E a gente vai postando também outras dicas legais para vocês estarem acompanhando e cumprindo melhor esse chamado, né? Esse chamado de educar os nossos filhos, de educar a próxima geração para a glória de Deus, tá bom?
Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada. Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que tenhamos outros momentos tão especiais quanto este. Nos acompanhe, adquira o nosso material. Você pode adquirir uma amostra gratuita lá na nossa plataforma, lembrando disso, e conhecer outros dos nossos materiais, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até a próxima. Obrigada, gente. Falta aqui um tempinho ainda para terminar. Vou aproveitar para falar porque eu corri tanto. Muito obrigada a todos que participaram lá da Argentina, do Rio de Janeiro. Vou dizer que nem o Pastor Júnior, do mundo inteiro.